Setembro chegou aqui na Holanda e junto com ele a queda da temperatura. Parece só um detalhe, mas por incrível que pareça, o frio muda tudo. Do transporte que a gente escolhe à comida que colocamos no prato. E até a forma como o nosso corpo gasta energia. O que pouca gente percebe é que o clima ele não afeta apenas o nosso corpo, mas também os nossos hábitos e até mesmo a nossa vida social. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu sou o Lucas, médico em São Paulo, atualmente aqui na Holanda, e a ideia desse canal é trazermos ciência médica aplicada em nosso cotidiano. Nos últimos vídeos eu falei sobre como a nossa alimentação muda quando nós trocamos de país, sobre como manter uma rotina de exercícios depois de uma cirurgia, ou até mesmo sobre como o mercado influencia as nossas escolhas. Hoje, o foco é no clima e no frio, que parece simples, mas impacta muito mais do que a gente imagina. Fica até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como podemos aprender com o frio daqui para aplicar no Brasil também. E se você já é de casa, você já sabe, deixa o like aqui embaixo no vídeo. Esse é meu biscoito, essa é a forma de você me ajudar a continuar produzindo vídeos aqui pro canal. Quando a temperatura cai, não é só a roupa que muda. Nosso corpo, nosso comportamento e até nossas relações sociais se adaptam. Mas será que a gente sabe usar isso ao nosso favor? Ou a gente deixa simplesmente o ambiente decidir por nós? E aqui no primeiro tópico, eu gostaria de falar rapidamente sobre o nosso corpo e fisiologia. No frio, você deve saber que o nosso corpo responde muito bem com vasoconstrição. Basicamente é o que ajuda o corpo a preservar o calor. E para manter a nossa temperatura central, a nossa endotermia regulada, na temperatura correta, o nosso corpo no frio ele gasta mais energia. É comum que ele faça isso. Nos humanos, essa temperatura costuma ser em torno de 37 graus, por exemplo. Já nas aves, apenas por uma questão de comparação, né, essa temperatura chega até a 41 graus Celsius no caso. E esse maior gasto energético vai nos causar mais sensação de fome e, consequentemente, uma maior preferência por alimentos mais calóricos. E aqui nós chegamos no segundo tópico, que é cultura e comportamento. Aqui na Holanda e na Europa como um todo também, acontece um aumento no consumo de sopas, queijos, comidas quentes, mais calóricas, e como exemplo eu posso citar 4 pratos típicos holandeses em que o consumo é aumentado nessa época. O primeiro é o brood hagelslag, que é uma fatia de pão de forma com uma camada generosa de manteiga e uma camada mais generosa ainda em cima de granulado de chocolate. Isso é muito comum, principalmente no café da manhã para crianças por aqui. O segundo prato é o kibbeling, um peixe frito com um molho tártaro, que pessoalmente me lembra bastante o fish and chips dos ingleses, só que sem os chips, né? Sem as batatas. O terceiro prato são pequenas panquecas, bem pequenininhas, desse tamanho, pequenas panquecas holandesas, né? Cobertas com manteiga e açúcar de confeiteiro. E o quarto e último prato, muito comum também, é o snert, que é uma sopa de ervilha bem grossa, geralmente acompanhada de carne de porco e pão de centeio, que não é muito comum no Brasil, mas tem gente que come também pão de centeio no Brasil. O segundo ponto aqui, dentro de comportamento e cultura, além da alimentação, é o transporte, o que é bem óbvio, né? Em dias de vento ou de muita chuva, aumenta o uso do transporte público e diminui um pouquinho ali o uso de bikes, por exemplo. Mas olha, honestamente, eu acho que os holandeses são muito guerreiros, viu? Porque mesmo em dia que tá chovendo, mesmo em dia que tá ventando muito, é muito comum você ver uma galera, uma quantidade relevante, pedalando, né? Lutando contra o tempo. Então, guarda-chuva, por exemplo, é quase uma ofensa. Muitos deles acabam utilizando capa de chuva e é isso, vida que segue. E aqui, como terceiro ponto dentro de comportamento e cultura, a gente pode falar também sobre a socialização indoor, né? Ao invés de ficar saindo para espaços muito abertos, o pessoal fica dentro de espaços fechados, realmente. Mas assim, ainda que esse é um ponto que é discutível, porque mesmo em dia chovendo, em dia que tá frio, eu vejo uma galera assim, do lado de fora do restaurante, debaixo de toldos, tudo bem, vestidos com casacão, tomando alguma bebida, mas
ainda assim estão do lado de fora. Então, né, esse é um ponto um pouco mais discutível também. E se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de curtir, não esquece de salvar o vídeo também. Isso me ajuda muito e ajuda o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo e entrega os meus vídeos para mais pessoas também. E me conta aqui embaixo nos comentários, você se adapta bem ao frio? Ou você sente que ele atrapalha muito a sua rotina, atrapalha muito os seus hábitos? E por fim, aqui no terceiro tópico, eu gostaria de falar sobre como podemos utilizar esse aprendizado prático no Brasil. Em dias mais chuvosos, por exemplo, aproveitar a esteira na academia, aproveitar a bicicleta da academia, fazer musculação, fazer aulas de yoga, de alongamento, por exemplo, que foi algo que eu descobri, muito honestamente contigo, recentemente. Existem várias aulas de graça no YouTube, de alongamento, de meditação. E poxa, como alongamento muda a qualidade de vida de uma pessoa. É impressionante. Outra ideia também é pensarmos em comfort food. Talvez, como é que a gente pode traduzir isso para o português? Comidas conforto, talvez. Que também sejam saudáveis. Então, sopas com muitos legumes. E se você não gosta da consistência dos legumes na sopa, talvez bater, né, fazer tudo um líquido só seja uma boa opção. Colocar alguns cubos de proteína que você gosta, como frango, carne, tofu, quem sabe. Aquele franguinho assado com legumes, com batata, eu acho que também dá pra gente considerar aqui como um bom comfort food, como uma comida saudável. Enfim, usar o clima como um gatilho de mudança, não como uma desculpa. O frio, ele pode ser um desafio, mas com certeza ele também é um grande professor. Ele mostra que o nosso corpo é plástico e que a nossa cultura é completamente adaptável e que nós mesmos podemos escolher se vamos ser vítimas desse ambiente ou protagonistas de nossas escolhas. Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho aqui no canal para o YouTube te avisar sempre que eu publicar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com quem reclama do frio e me conta sobre a maior adaptação que você já precisou fazer na sua rotina. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.